No Jornal da Manhã, a opinião de Vera Magalhães, Sou Imagem. Tudo bem, Vera? Bom dia para você. Bom dia, Thiago, para você, para todos aí no nosso estúdio, para quem nos ouve e nos assiste nesta quarta-feira. Ô Vera, está estabelecido um cabo de guerra entre o Supremo Tribunal Federal e o Ministério Público. E quais serão os próximos lances? Esse cabo de guerra vai pender para qual lado, se é que terá algum lado? É difícil de prever isso, Thiago, quando todos os envolvidos aí na disputa estão exorbitando das suas funções institucionais, né? Se todo mundo tivesse agindo segundo o que diz a Constituição, segundo o que diz os regimentos, por exemplo, o regimento do Supremo, a lei orgânica do Ministério Público, a gente poderia saber os limites e saber qual é a área de atuação de cada um, mas está tudo embolado. A começar do inquérito, que foi aberto pelo Supremo Tribunal Federal a pedido do presidente e já com um relator designado por ele, ignorando qualquer tipo de distribuição, qualquer tipo de sorteio, sem ouvir o Ministério Público, usando um artigo do regimento que fala em apurar crimes cometidos na dependência do tribunal, como subterfúgio para falar que crimes cometidos na internet extrapolam essa questão territorial e, portanto, se pode falar assim que a ameaça chegou às dependências do tribunal. Então, tem uma série de forçações de barra das pessoas esticando a interpretação ao limite do razoável que levam a gente a não saber mais quem vai ficar com a bola no final. Ontem, por exemplo, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, determinou o arquivamento do inquérito, deste inquérito absolutamente abusivo, autoritário e ilegal. Ela pode fazer isso? Ela não pode fazer isso. Não é função do Ministério Público arquivar nada num processo, nas questões judiciais. Quem arquiva, o ato de arquivar, é uma prerrogativa do Judiciário. Então, nesse caso, ela estava com a razão quando questionava o mérito e as ações tomadas no bojo desse inquérito, todas elas bastante arbitrárias, muito questionáveis, censura à imprensa, busca e apreensão na residência de pessoas escolhidas aparentemente de forma aleatória, porque a peça do ministro Alexandre de Moraes não diz um crime que essas pessoas tenham cometido, a não ser expressar opiniões, muitas delas boçais, muitas delas bizarras, mas que não configuram crime, a não ser de opinião. E a Procuradora-Geral da República, portanto, expressa algo correto, que não existe juiz acusador no ordenamento jurídico brasileiro que vige depois da Constituição de 1988, que, portanto, o ministro Alexandre de Moraes está imbuído de prerrogativas que ele não tem. Tudo isso é correto, mas ela poderia arquivar ela própria sem ouvir o judiciário? Não poderia. Tanto que o seu despacho foi inócuo. O ministro Alexandre de Moraes, num outro despacho bastante arrogante, em que se arvora plenos poderes e não admite nenhuma crítica ao que vem fazendo, desconsiderou o texto da Raquel Dodge. Em seguida, o ministro Dias Toffoli, também de forma bastante arbitrária, forçando esses limites da atuação institucional do Supremo, prorrogou por 90 dias o inquérito, como a querer fazer com que ele vá ao infinito. Ele não tem fato determinado, não tem quem são as pessoas investigadas, não tem a que período ele se refere. Se você for ver a justificativa do Alexandre de Moraes ontem para os pedidos que ele fez de busca e apreensão e de suspensão das redes sociais das pessoas, todos os fatos que ele elenca ali são posteriores à criação do próprio inquérito. Então, o que determinou a sua instalação anterior? Quais eram as ameaças? Quais eram as fake news lá atrás a justificar esse inquérito multiuso? Se esses fatos que ele elenca agora são posteriores, qual é a conexão entre essas pessoas que ele mandou investigar ontem? Aparentemente nenhuma. São pessoas pinçadas aleatoriamente porque fizeram críticas, algumas porque pediram o fechamento do Supremo, o que é uma boçalidade, o que é um ataque à democracia, mas é um ataque de opinião. Você não tem ali nenhuma prova de que essas pessoas articularam, de fato, algum tipo de investida contra o Supremo Tribunal Federal. Então, você está no terreno da arbitrariedade de todos os lados. O que são os próximos passos? A Raquel Dodge deve recorrer para que o Pleno analise essa questão, o Pleno do Supremo. Os ministros estão muito omissos.
os demais ministros. O único que se manifestou foi o Marco Aurélio Mello, que é uma espécie de ovelha solitária ali no terreno, no campo do Supremo. Ele disse que é arbitrário, está contra o inquérito, mas cadê o ministro Luiz Barroso? Está nos Estados Unidos, em compromissos acadêmicos. Cadê o ministro Edson Fachin? Cadê o decano da Corte, Celso de Mello? Onde está a ex-presidente do Supremo, Carmen Lúcia, sempre tão vocal nas garantias, na defesa dos direitos individuais? Por que não falam contra essa série de arbitrariedades cometida pela dupla Dias Toffoli e Alexandre de Moraes? Então, a ideia é que a Raquel Dodge provoque o pleno para se manifestar a esse respeito. Existiria uma outra possibilidade, que seria o ministro Edson Fachin conceder uma cautelar na ação de descumprimento de preceito fundamental impetrada pela Rede Sustentabilidade contra o inquérito. Então, ele concederia uma liminar sustando o inquérito justamente para forçar que a discussão fosse para o plenário. Ele vai fazer isso? Não acredito que ele vai fazer isso. Ele está quieto no canto dele, foi um dos que não se manifestaram até agora quanto a essa série de atitudes do Supremo. Não acho que ele vai se indispor com os colegas desta maneira. E, por fim, começam a ter discussões extra-Supremo de como agir. Tem, por exemplo, ideias que vêm de setores do governo, com os quais eu falei ontem, e do próprio Congresso, de se partir para uma proposta de emenda à Constituição que garanta que não serão crimes as manifestações de opinião, que, portanto, tire a possibilidade de suprimir liberdades quando se está tratando de opinião. É uma possibilidade. É tudo muito arbitrário, Tiago, todo mundo, ações e reações não obedecem os limites estabelecidos pela Constituição para até onde cada um pode ir. Quando você entra no terreno do arbítrio, a democracia é que fica em xeque. Ô Vera, rapidinho, a gente ouviu hoje o senador Alessandro Vieira que fala em impeachment dos ministros do Supremo, em ressuscitar a tal da CPI da Lava Toga. Inclusive eu perguntei para ele, mas qual a chance de um pedido desse de impeachment prosperar? Será que essas medidas consideradas extremadas têm chance de prosperar, Vera? Olha aí, Tiago, o que eu falei. Os senadores também estão entre esses que acham que podem dar uma forçadinha com o pé de cabra nos limites do que lhes é permitido. Eu ouvi a entrevista, um absurdo. Ele fala assim, vamos instalar a CPI e aí se os ministros se recusarem a depor, a gente quebra os sigilos e aí tudo bem. O inquérito não precisa ouvir o acusado, o inquérito pode só produzir provas. Oi? Quebrar o sigilo dos ministros do Supremo a partir de qual acusação específica? O que ele está investigando? Qual é o crime do qual ele está acusando os ministros do Supremo? Uma coisa é você dizer que eles cometem autoritarismo, que eles exorbitam, que é fato. Outra coisa muito grande, um duplo twist carpado institucional, é você dizer que vai quebrar o sigilo de ministros do Supremo. A partir de qual investigação, senador? A partir de qual acusação? Não pode cada um querer, a título de ter seus 5 minutos de fama, extrapolar os limites das suas atuações, porque se ele falou em freios e contrapesos, não é acelerador e pé de cabra, é outra coisa, não é disso que se trata. Então eu acho que essa CPI continua sendo extemporânea, ela, assim como o inquérito, ela também não tem fato determinado, também não tem tempo determinado e nem objeto. E essa história de impeachment de ministros do Supremo, sabemos que é bonito no nome, que faz o cara querer aparecer, dar uma entrevista, mas que tem pouca consequência prática. Seria bom que senadores, deputados, o professor Vila estava falando daquela sessão, mais uma patética da CCJ, cada um estudasse o que prevê o regimento, o que prevê a atuação dos cargos para os quais foram designados, porque está uma passação de vergonha generalizada no Brasil, Tiago. Ô Vera, bom dia de trabalho para você. Vamos ver o que nos aguarda hoje. Tchau, tchau. Tá bom.